Segundo o cadeado, a palavra. Talvez esse seja o que nós mais pecamos. E é o que mais liberta. Porque os cientistas nesse quesito aqui foram fenomenais. Pode passar. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Pode passar. Os cientistas descobriram que 10%, apenas 10% do nosso DNA é utilizado para a produção de proteínas. O resto é considerado DNA lixo. Tá, só um pouquinho. Lixo? Mesmo assim? Não serve para nada? Aí descobriram que não era bem assim, que o lixo servia para alguma coisa. Num primeiro momento disseram que não servia. Mas os russos disseram, não, só um pouquinho, nós vamos estudar isso mais a fundo. E aí descobriram que 90% do nosso DNA é determinado pelo verbo. O verbo pensado, o verbo falado e o verbo sentido. Então, aquilo que você pensa em palavras, aquilo que você fala em palavras e o que você sente em palavras estão codificando o seu DNA. 90% do seu DNA. Sabe o que é isso, gente? Isso aqui é incrível. Quando eu soube disso aqui, eu praticamente fiquei uma semana em silêncio e tentando não pensar bobagem. Alguém que está do seu lado e faz... Af. Gente, saibam, DNA, 90% do seu DNA captou, codificou e tornou as tiras do seu DNA, porque nós temos ali 2 tiras, certo? E uma sequência de outras tiras que unem essas 2 fitas do DNA. Essas 2 fitas, elas ficam estiradas, rígidas, quando as palavras pensadas, faladas e sentidas são... E aí, o intruso, a célula, é modificada pelo verbo, pelo pensamento. Então, se você coloca energia ruim, palavras ruins, pensamentos ruins, sentimentos ruins, o intruso do Alzheimer, do câncer, da depressão, da obesidade, da falta de equilíbrio, se instala na tira e ali codifica o DNA. Ao contrário, se as suas palavras pensadas, faladas e sentidas são positivas, são de vitória, de esperança, as fitas do DNA se tornam maleáveis como aquelas ali. E nenhum intruso consegue permanecer. Porque assim que entra, dança tanto as fitas do DNA que ele acaba saindo. Então, por isso, o poder das orações, das afirmações poderosas, das visualizações positivas, da hipnose e dos mantras. Por isso que nós temos que cuidar o que nós falamos. Não só daqui da boca para fora, mas o que nós pensamos sobre nós e o que nós sentimos. Nós estamos codificando o nosso DNA a todo momento. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou controlar meus pensamentos? No princípio é mais difícil mesmo. Mas você tem a matriz holográfica. Você tem o éter. Você tem o vácuo quântico. Você tem, como eu gosto de chamar, o espírito da verdade. E ele é o espírito da sabedoria. E eu digo a ele, olha, eu sou um ser estranho, mas eu sou formado por aquilo que disseram para mim que eu sou. Mas você é o espírito da verdade, você é o consolador, você é a sabedoria. Então, derrame da sua sabedoria em cada célula minha. Esse é o comando. E você vai ver que depois de algum tempo,
Você é intuído em muitas coisas, gente. Muitas coisas. Porque você tem essa conexão com o divino através das orações. Através de afirmações poderosas. Eu sou o amor. Eu sou a inteligência. Eu sou a influência. Eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Repita isso na frente do espelho várias e várias vezes. E você vai ver que o seu DNA vai começar a ficar diferente. Comando. Você dá comando para ele. Através das palavras. Pode passar. Como é que se abre, então, esse cadeado? Através da reprogramação do verbo. E você vai ter reprogramação genética. Pode passar. E aquilo que eu falei agora, ó. O nosso DNA, ele é reprogramado pelo verbo. Quem é o verbo? O que é o verbo? Quem é o verbo? O que é o verbo? Pode passar. Quais são as profecias que vocês estão programando sobre vocês todos esses anos? O que vocês estão profetizando para vocês mesmos? A neurociência, então, quais dessas profecias estamos usando contra nós e quais estamos usando a favor de nós? A neurociência, a neuroplasticidade é o caminho, é a chave. Vocês viram lá naquele videozinho. Vocês podem criar o que vocês quiserem. Apenas usem o verbo da maneira correta. Precisamos inverter a polaridade do verbo. Reclamar, por exemplo, é um poderosíssimo cadeado, gente. Nossa! Pensa numa coisa que trava tudo. Até quando você começa a reclamar, né, você não faz assim? Começa a trancar tudo. Tranca tudo. O que significa reclamar? É você clamar e encher o saco e reclamar e mais uma vez. É você reprogramar e reclamar e, por favor, clamar 2 vezes. Pode passar. Você consegue esvaziar a mente? O que você está fazendo, ou vem retardando ou vem acelerando esse processo? Você tem algum ganho secundário com o que você está fazendo? Infelizmente, eu preciso abrir isso, porque algumas pessoas já sabem. Mas infelizmente eu já percebi que quando o meu pai nesse processo perde um pouco de atenção, ele piora. Quando ele piora, o que acontece? Todos vão para o hospital. Todos largam o que estão fazendo para ficar com ele e ele fica bom. Ele volta para casa, cada um cuida da sua vida, o que acontece? Ai. Pois é, cuidado com o que vocês fazem com os filhos de vocês, quando eles ficam doentes. Se vocês dão uma medida extraordinária de atenção quando eles estão doentes, vocês estão dizendo a eles que doente, só doente, é que a gente tem a atenção do pai e da mãe. Só quando bate o carro do pai e da mãe tem a atenção dele. Só quando usa droga tem a atenção do pai e da mãe. Só quando apronta é que tem a atenção do pai e da mãe. Cuidado, gente. Ganho secundário é o nome disso. E isso é incrível. Os maridos fazem isso, as esposas fazem isso. Ganho secundário. Ah, eu vou fazer uma ceninha aqui para que ele fique aqui. Ah, eu vou dizer para ele que eu estou com saudade, ele não trabalha, mas ele não traz... E assim nós vamos exigindo dos outros aquilo que faltou em nós lá na infância. Então, cuidado com o ganho secundário. Nós vamos continuar culpando os atores da nossa vida? O universo diz que todos vocês que estão aqui são uma ilusão, em tese. Porque eu só consigo, Giannini, só materializo vocês aqui porque o meu julgamento da minha mente consciente traz vocês até aqui. Então vocês são os atores que fazem parte da minha vida, em todos os campos. Então se o meu sentimento é de rejeição, que tipo de atores eu vou trazer para a minha vida? Só aqueles que confirmam que eu sou e mereço uma rejeição, sim ou não?
Então, se eu me sinto culpada sobre algo, eu vou encontrar os atores perfeitos na minha vida, as situações perfeitas, para que isso continue acontecendo, acontecendo e acontecendo. Então, é duro quando nós falamos assim: nós temos os relacionamentos que nós merecemos. Nós temos as dívidas que nós merecemos. Nós temos os políticos que nós merecemos. Nós temos a conta bancária que nós merecemos, nós temos os filhos que nós merecemos, nós temos exatamente aquilo que nós, através do nosso campo eletromagnético, escolhe, mesmo que de forma inconsciente, porque se o inconsciente atua 90% do nosso cérebro, gente, pelo amor de Deus, né? Complicado. Pode passar. Pode colocar esse. Olha que incrível isso aqui. Não sei se vocês já conhecem isso. Essa informação absurda. Como ele é formado? Ele é uma dupla hélice, né? Bem cientista, ele tem né? duas partes. Vamos supor, uma parte a gente recebe do pai, outra da mãe. Exato. Duas partes, tá? E essas duas partes são conectadas por pontes. Não é em todo lugar, não é em toda informação que tem as pontes. Tem algumas pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço, que é o seguinte: são 10 unidades de informação, então uma ponte. Depois vem 5 unidades com a ponte, depois 6 e depois 5. Esse padrão se repete várias vezes: 10, 5, 6, 5. Então eu quero que vocês gravem na cabeça: 10, 5, 6, 5. Esse não é o número da Mega. Não é o número da Mega, é muito melhor que o número da Mega. Bom, vamos para o Antigo Testamento e vamos dar uma olhadinha no nome do Criador do Universo. Ele é escrito da seguinte forma: 4 letras, em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Bom, em hebraico, cada letra equivale a um número. Tem o Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então Aleph vale 1, Bet vale 2 e assim vai. Vamos supor que fosse o nosso alfabeto. É como se a letra A valesse 1, a letra B valesse 2, a C 3, o D 4. Então a gente não escreveria assim: 1 mais 1 igual a 2. Se a gente estivesse falando em hebraico, a gente escreveria assim: A mais A igual a B, que é 1 mais 1 igual a 2. Ou B mais B é igual a D, que é 2 mais 2 igual a 4. Ou A mais B é igual a C, 1 mais 2 igual a 3. Seria isso. Ou seja, as letras valem números mesmo. Se a gente usar o nome do Criador do Universo, Yud, Rei, Vav, Rei, adivinha quanto que vale o Yud? 10, Rei, 5, Vav, 6, Rei, 5. Yud, Rei, Vav, Rei. O nome do Criador do Universo é o que une as duas partes da célula de DNA. O Criador do Universo fez questão de assinar sua obra-prima. Ele deixou o nome sagrado dele, o nome do Criador do Universo, o nome mais sagrado que pode existir nesse universo, ele deixou dentro do DNA humano. Ele deixou guardado lá dentro. Ele assinou a obra. Ele deixou o nome dele lá dentro. Isso é impressionante. Agora, vamos lá. Vamos procurar um ateu para perguntar sobre o que ele acha disso. E ele vai responder o seguinte: foi um acaso. Agora, vamos pegar um matemático, um estatístico, e vamos perguntar para ele qual que é a probabilidade de ter sido um acaso. Isso é fácil para o matemático calcular. E adivinha qual a resposta? É praticamente zero. Zero. É impossível. Como é que pode o pessoal lá, vamos supor que o pessoal inventou a história da Bíblia, e de repente eles já conheciam o DNA e colocaram o nome do Criador do Universo como o que eles tinham visto dentro do DNA? Não. O Criador do Universo assinou o nosso DNA. Isso é fantástico. Eu acho que não poderia ter um presente maior para deixar para um filho do que ter a assinatura do Criador dentro de nós, né? É isso. Lindo, né, gente? Vocês já sabiam disso?
contribuição do nosso amigo lá, que me trouxe esse vídeo. Eu achei incrível. O registro dentro das tiras do DNA, não sei se vocês conseguiram entender. 2 tiras, nós temos a união das tiras, mas nós temos intervalos específicos. E é número 10, né? E é assim como ele falou ali. Só que transpondo isso para o hebraico, é exatamente, corresponde às letras Deus. Então, nós temos dentro do nosso DNA a assinatura dele. Acho que nem precisa falar mais nada, né? Já está lá, ele assinou a sua obra.